quantos princípios eu não falei, né? Meu Deus, ambiente, hábitos, resiliência. E por vezes na minha vida nada disso funcionava. E quando eu chego num jogo onde nada está funcionando, nada parece estar funcionando, eu tenho essa última carta. E essa carta na minha vida sempre funcionou. Sempre. Não teve uma vez que eu não fiz isso que não funcionou. O problema é que isso funciona e vem com dor, tá? Mas funciona. É batata. Se você faz isso que eu vou falar agora, fica quase impossível. Quase impossível não, vou dizer. No meu caso, pra mim, ficou impossível de procrastinar. Porque a procrastinação, essa é a cura da procrastinação. A cura definitiva, na minha opinião, fundamental. Eu acredito que não tem outro jeito. E ela parte do princípio que quando desistir deixa de ser uma opção, o sucesso passa a ser inevitável. Não tem como desistir. Ela era parafraseada, ou existe uma metáfora para isso, que eu não sei se essa história é real ou não, mas ela ilustra bem, que um general chinês queria que as pessoas do seu exército lutassem com tudo que eles tinham. Então eles cruzaram uma ponte para lutar contra o inimigo. Aí ele olhou, falou para a galera e falou assim, é o seguinte, ó, e pegou e tacou fogo na ponte. Tal que seria impossível de recuar. Então das duas uma, ou eles iam lutar e ganhar a guerra, ou eles iam morrer. Imagina a diferença de você lutar a guerra quando tem a possibilidade de recuar, e a diferença de você lutar uma guerra sem essa possibilidade, onde é uma questão de vida ou morte. Luta é diferente, né? A diferença de você correr na rua, o máximo que você pode é correr com um Rottweiler atrás. Não importa quem você seja, eu acredito que você corre mais. E quando todas essas ferramentas mais suaves não funcionam, eu recorri ao passo de queimar a ponte. Eu aprendi isso num curso de desenvolvimento pessoal que ainda fiz em Londres. Falou muito desse conceito. Muita gente chama esse conceito de queimar a ponte. Muita gente chama esse conceito de jogar o chapéu do outro lado do muro e depois dar um jeito de pegar. Eu acho que queimar a ponte é mais teatro para mim. E começou comigo quando eu saio desse curso e o cara me sugere que eu devia queimar a ponte para seguir meu sonho. Na época, para você ter uma ideia, meu sonho era ser empreendedor. E o seu pequeno sucesso é o maior inimigo do seu grande sucesso. Meu pequeno sucesso na época era a minha carreira. É o pequeno comparado com hoje o meu grande sucesso. E com aquela carreira eu sempre deixava as coisas para depois, sempre procrastinava. Ele falou assim, não, cara, vai lá e queima a ponte. E eu fui lá no meu chefe e pedi demissão. E queimei a ponte mesmo. Sem ter nada para lançar, sem conhecer forma de lançamento, sem nada. Não é uma sugestão que você deve fazer isso. Eu acho que você tem que recorrer a todas as outras ferramentas antes disso. Porque, cara, isso funciona, que é uma beleza. Mas vai ser duro, não é bonito não. Eu lembro que quando eu fiz isso, eu falei, meu Deus, queimei a ponte, fui lá e pedi demissão. Me arrependi, tentei despedir da demissão, mas não deu certo. O meu chefe mandou eu ir embora mesmo. Mandou eu embora no sentido, né? Eu lembro que ele mandou eu virar homem. Falei, porra, cara, decidiu, agora vai. Aí eu falei, uau, meu Deus. Enfim, e aí foi. E eventualmente culminou no lançamento do meu primeiro negócio. Porque das duas uma, ou eu dava certo, ou eu ia ter um sofrimento muito maior. Então quando a dor de fazer passa a ser menor que a dor de não fazer, a gente acaba fazendo. Por isso que a gente estuda para a prova no último dia. A gente procrastina, mas no dia anterior, talvez, a dor de não estudar, a dor de estudar é menor do que a dor de repetir o ano, ou de não passar no concurso, ou de não passar no vestibular por anos. Então a gente acaba estudando. Então, a data da prova é uma espécie de queimar a ponte, mas não é uma coisa que você queima a sua ponte, alguém queima para você. No meu caso, quando eu peço demissão, eu vou lá e taco fogo na minha própria ponte. Não no sentido literal, mas eu taquei fogo. E eventualmente deu certo. Aquilo foi um aprendizado para mim, porque minha vida passa a ser uma outra vida. E aí, eventualmente, quando eu estava com desafios de procrastinação, por exemplo, de criação de conteúdo, é uma parada que eu tendo a procrastinar um pouco mais. Eu lembro de um dia que eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu sempre tenho, não sei se eu tenho dois Éricos, parece que eles são antagônicos dentro do Érico. Um que quer acordar cedo e outro que fica procrastinando, apertando o snooze. Um que quer ir pra academia, o outro que fala assim, amanhã vai, você merece. Vai.
Você sente esses dois éricos conflitantes, eles conversam. E uma coisa que eu comecei a conversar é botar esse érico, né, que é mais racional, para conversar com o irracional com a seguinte palavra: ó, você quer ir por bem ou quer ir por mal? Porque é o seguinte, vou te dar ferramenta, ambiente, criação de hábitos, resiliência, todas essas paradas. Se eu parar de procrastinar, eu vou soltar a carta final, que é queimar a ponte. E você sabe o que acontece com você quando queima a ponte, porque você já viveu isso antes. Eu queimei as pontes uma vez para saber que não é tão lindo, maravilhoso quanto parece, não. Eu que vivi, sei lá, 365 dias fazendo vídeo, tá, no Natal, saindo da ceia de Natal para fazer vídeo. Meu Deus. Todo dia é bem complicado, né? Então, por vezes, depois de queimar a ponte várias vezes, esse do 365 foi massa, que eu cheguei e falei para minha audiência, ó, vou fazer 365 vídeos, e se eu não fizer, eu sou um homem sem palavra. Eu falei para minha audiência, sabe-se Deus quanto tinha, eu vou chutar aqui 1 milhão de pessoas, pode ser mais, pode ser menos, mas eu arrumei, cara, 1 milhão de chefes. E botei minha honra, né, um pouco da minha honra em jogo. Lá no começo foi muito legal, até o vídeo 50, 60, 100. Quando chegou no 200 eu não aguentava mais. Engraçado. E eventualmente isso culminou na criação de conteúdo que não depende de mim, né? Antigamente só dependia de mim, hoje você vê que depende de mim, mas não só de mim. E teve um grande crescimento na minha vida, mas veio de um desafio. Então, quando eu tô sentindo, eu tento do jeito light, das primeiras vezes, mas quando o jeito light não funciona, eu aviso meu outro Érico que se não vai ser por bem, vai ser por mal, eu vou queimar a ponte. E o outro Érico conhece o primeiro Érico, que ele já queimou as pontes uns par de vezes. Faz tempo que eu não queimo uma ponte, tá? Inclusive, quanto mais ponte você queima, menos ponte você precisa queimar para aquilo funcionar. Mas de vez em quando é o único jeito que funciona. O único jeito que funciona. Então, assim, escreve aí. O ideal é que você faça com o mínimo de sofrimento possível. Mas se o mínimo de sofrimento possível não resolver, no meu caso, se o mínimo de sofrimento possível não resolve, eu me boto numa situação onde desistir deixa de ser uma opção. E quando isso acontece, as coisas mais loucas do mundo passam a acontecer. Mais loucas do mundo. E eu evito de usar essa sempre, porque é um processo doloroso, mas resolve. Resolveu todas as vezes comigo. Então use esse aí com parcimônia.